Olá, bem-vindos! Hoje o nosso foco é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. A gente tem aqui uma análise bem detalhada e vamos usar ela, mais uns trechos do livro, para tentar entender a fundo essa proposta tão instigante da Clarice. Isso aí, é uma obra que desafia, né? Totalmente. A ideia aqui é investigar como ela puxa a escrita moderna até o limite mesmo, sabe? Questionando o papel do escritor, a realidade brasileira, a condição da mulher. E os limites da própria linguagem, né? Até onde a palavra consegue ir. Exato. Então, vamos lá. A análise já começa destacando que a Clarice tinha muita consciência, né, de que a escrita dela era diferente. Sim, uma escrita mais pra dentro. Isso, focada no autoconhecimento pela linguagem. Mesmo que o resultado fosse um texto considerado difícil, ela meio que se afastava daquele engajamento mais tradicional, né? Exatamente. A análise sugere que era a maneira dela de intervir na realidade, mas por outro caminho. E olha, A Hora da Estrela leva isso ao extremo. Como assim? Bom, a gente não tem uma história só. São várias narrativas ali, se misturando. Tem a da Macabeia, claro, a nordestina perdida. Completamente deslocada, coitada. Isso. Tem a do narrador, o Rodrigo SM, que é quase um autor-personagem. E tem a história do próprio ato de escrever, sabe? A dificuldade, a busca. E essa parte da linguagem que você falou, que vira quase personagem. A análise bate muito nisso. É fascinante, né? Porque a linguagem é o tempo todo colocada em xeque. O narrador luta com as palavras. Ele mostra pra gente como é difícil dizer, como é difícil capturar a realidade, ainda mais a de alguém tão diferente dele, como a Macabeia. É um poder ou uma maldição, então, ter a palavra? A análise coloca exatamente essa questão. É dom ou maldição? Talvez os dois. É uma ferramenta, mas uma ferramenta limitada que ele expõe. E o narrador parece ter plena consciência dessa distância dele para Macabeia. A análise mostra isso, né? Que ao escrever sobre ela, ele está falando muito dele mesmo. Totalmente. Ele expõe a condição social dele, homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, como ele diz, e até debocha de uns preconceitos. Aquela parte da escritora mulher pode lacrimejar piegas. Essa mesma. É uma ironia, claro, mas mostra ele pensando sobre o próprio lugar de fala, sobre como escrever aquilo. É uma busca de identidade ali, na própria escrita. E a Macabeia é central nisso tudo. A análise descreve ela de um jeito forte, incompetente para a vida. É forte, quase sem história pessoal, né? Representando milhares de outras pessoas invivíveis. E a relação dela com a palavra é mínima? Vive num silêncio quase. Exato. Ou então se interessa por palavras soltas, tipo efeméride, mas sem entender direito o que significa. Ela é o oposto total da heroína. Essa figura meio grotesca até, fragmentada, reflete bem a ausência de sentido da vida moderna, que a análise aponta. Nossa. E essa figura tão silenciosa impõe um desafio gigante para o narrador, imagino. Com certeza. A análise foca muito na busca dele pela palavra certa para ela. Uma palavra, como ele diz, que não pode ser enfeitada. Tem que parecer com a palavra. Simples, direta. Isso. A análise liga isso à poesia do João Cabral, aquela palavra pedra, sabe? Uma influência clara. E ele não fica só na ideia, né? Ele tenta se aproximar fisicamente dela. É mesmo. Usa roupa velha, rasgada. Eu não sou intelectual, escrevo com o corpo. É uma tentativa quase desesperada de diminuir essa distância pela experiência física mesmo, para a palavra ser mais verdadeira, talvez. E essa busca toda, como a análise mostra, acaba tocando em questões bem filosóficas, né? Sobre o começo de tudo, a consciência. Exatamente. O livro vai fundo nisso. Aquela perplexidade sobre as origens. Tudo no mundo começou com um sim, mas logo depois o universo jamais começou. Essa tensão. A consciência que liberta e aprisiona ao mesmo tempo. Isso. E a carência como algo que une todo mundo. A análise lembra daquela frase: quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito. Ninguém escapa de algum tipo de falta. É uma exploração da existência num mundo sem resposta fácil. E a dedicatória do autor. A análise também dá bastante atenção a ela. Aquela brincadeira logo de cara, na verdade, Clarice Lispector. Já joga a gente nesse labirinto de espelhos, né? E a música que ele cita? Schumann, Beethoven, Bach. Entra como outra linguagem, né? Talvez para tentar dizer o que a palavra não dá conta. Aquilo que é irreconhecível,
a vida mais verdadeira. Perfeito. A música tenta alcançar o inexprimível. A análise conecta isso à meditação sem palavras e sobre o nada. É o limite da linguagem sendo explorado ali. E aí vem o sim final, que a análise não vê como resposta, né? De jeito nenhum. É um desafio, um ponto de partida. Como se a Clarice, através do narrador, dissesse: olha, a palavra falha, a gente sabe. Mas ainda assim é preciso continuar. Continuar tentando inventar o mundo. A palavra final dela abre caminho. Então, resumindo o que a gente viu com essa análise, A Hora da Estrela é essa exploração radical dos limites da linguagem, é o retrato da exclusão social na figura da Macabeia, é a crise de identidade do narrador. E são essas questões filosóficas profundas sobre existir, sobre o sentido ou a falta dele. Exatamente. Isso deixa a gente pensando, né? A partir do que a análise sugere, se a própria escrita, como o narrador mostra tão bem, luta tanto para capturar a essência da experiência, principalmente o que é mais delicado, essencial, será que outras formas, sei lá, o silêncio mesmo, a música que aparece no livro, um gesto, será que eles não poderiam, em certos momentos, nos conectar mais profundamente àquilo que a palavra não consegue alcançar? Fica a reflexão.